Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. Estudaremos hoje sobre o sociólogo Émile Durkheim. Na tela de vocês agora aparece o nosso slide de hoje, aquela famosa tela já que vocês conhecem, a sociologia, para observar o mundo à nossa volta, sobre uma nova perspectiva, sobre um novo ângulo. Para relembrar, nas nossas aulas passadas, estudamos sobre o quê? Sobre o positivismo, de Augusto Comte. É a primeira teoria das ciências sociais. É importante que vocês tenham isso em mente. O primeiro teórico que explicou sobre sociologia foi Augusto Comte, ao desenvolver a teoria do positivismo. Estudamos também sobre senso comum e ciência, porque é importante a gente compreender esse conceito, porque afinal estamos falando de um componente curricular que é considerado uma ciência e devemos saber a diferença entre esses dois tipos de conhecimento, esses dois tipos de saber, que é o senso comum, aquele nosso conhecimento trazido do nosso dia a dia, que aprendemos com os nossos pais, com nossos avós, e a ciência, que são os conhecimentos testados e comprovados. Começamos a estudar também sobre os métodos para pensar a realidade social. Um dos primeiros métodos foi o positivismo, que é uma teoria que diz que a humanidade estava no terceiro nível de conhecimento. O positivismo, baseado no quê? Na experiência, na observação, ou seja, nos fatos científicos para comprovar alguma coisa da realidade. Na aula de hoje, como eu já falei, a gente vai estudar sobre um segundo sociólogo, que ele ainda é mais importante que o Augusto Comte, porque ele foi o primeiro sociólogo a definir um objeto de estudo para a sociologia, que é o famoso fato social. Tem uma observação para vocês nessa aula. Importante, pessoal, lembrar o seguinte: na aula de hoje teremos apenas o quê? A atividade. Que atividade é essa? A videoaula que vocês estão assistindo nesse exato momento é a atividade do horário que vocês têm hoje de sociologia. Tarefa, que é os famosos exercícios, pesquisas, produções, somente depois, em aulas posteriores. Então, o que vocês têm na aula de sociologia de hoje é o quê? Assistir essa videoaula. Começamos aí com a imagem do sociólogo Émile Durkheim. Ele nasceu em 1858 e faleceu em 1917. O que é que devemos saber sobre Émile Durkheim? Ele era francês, é considerado, assim como Augusto Comte, pai da sociologia, porque se o Augusto Comte desenvolveu um dos primeiros estudos, o Émile Durkheim ele foi mais específico, ele foi lá e definiu um objeto, ele foi objetivo, definiu algo em particular ao estudar a sociedade. Ele estudou direito e economia e utilizou desses conceitos para estudar a sociedade, porque imagina aí um homem que entende de direito, de leis, e um homem que entende de economia, de cálculos. Então, ele juntou esses dois conhecimentos e fez muitos estudos sobre a sociedade. Ele foi professor na Universidade Sorbonne, que é uma das primeiras e maiores universidades do mundo. Ele fundou a Escola Sociológica Francesa na França e aí ele começou a fazer vários estudos sobre a sociedade. Juntamente com Max Weber, que a gente vai estudar nas aulas posteriores também, e o Karl Marx, ele forma o quê? A tríade dos pensadores clássicos da sociologia. Se falar em sociologia, lembre-se de Émile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Cada um tem teorias muito boas para entender os fenômenos da sociedade. Vamos lá, pessoal. Mesmo que o Émile Durkheim tenha desenvolvido um objeto de estudo para a sociologia, para as ciências sociais, o Émile Durkheim ele sofreu influência do positivismo do Augusto Comte. Por quê? Porque ele considerava que a vida em sociedade era regida por leis e métodos. A gente sabe que para viver em sociedade, a gente tem normas, a gente tem comportamentos que nós seguimos. E ele acreditava que ao estudar esses fenômenos sociológicos, que eram os comportamentos, as leis, era através do quê? De uma experiência individual. Cada ser humano tinha suas experiências, os seus comportamentos.
Isso, o positivismo estudava de forma o quê? Individual. Sabe o que foi que o Émile Durkheim fez? Ele eliminou essa teoria dos seus estudos e foi fazer o quê? Estudar a sociedade de forma coletiva, a observar o que as pessoas faziam de forma coletiva, em grupos, e não de forma individual, em observar ciclano, fulano, e sim de maneira coletiva, como vocês podem ver aqui no slide. Primeira coisa, ele estudou a coesão social, ou seja, as regras e comportamentos para reger a sociedade. Um exemplo é o quê? As leis. Ele também definiu o fato social, como vocês podem estar vendo aqui, como o objeto de estudo. E o que é o objeto de estudo? É algo específico que ele decidiu estudar. E o que foi que ele decidiu? Fatos sociais, que significa maneiras de sentir, pensar e agir da sociedade. A gente vai ver mais adiante no slide o que significa fato social de maneira mais detalhada. Então, pessoal, voltando no slide, o Émile Durkheim ele sofreu a influência do positivismo de Augusto Comte, por considerar que a sociedade deveria ser estudada e era regida por leis e métodos, e ele disse que a sociedade deveria ser estudada o quê? De forma coletiva. Então, ele eliminou essa teoria dos seus estudos e foi estudar a sociedade de forma coletiva, como vocês podem estar vendo aqui. Aí, nesse slide, tem aqui um resumo sobre a teoria de Émile Durkheim. Vamos prestar atenção nele. Primeira coisa, tem aqui o Émile Durkheim, que vocês podem observar. A teoria dele foi chamada de quê? De fato social. E o que é um fato social? É isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Maneiras coletivas de sentir, pensar e agir. Mas como assim? Vocês viram que o Émile Durkheim estudava a sociedade de maneira coletiva, observando grupos e não de forma individual. Aí ele definiu que fato social era todas as maneiras de pensar, agir e sentir na sociedade. Aí ele definiu 3 características desse fato social: a generalidade, a exterioridade e a coesitividade. Vamos explicar melhor. É o seguinte, dentro dessas maneiras de agir coletivas, ele citou um exemplo bem aqui. E é um exemplo que vocês têm muito conhecimento, que é o famoso uso da farda escolar. Ele disse que quando existe uma regra que é comum a todos, quando a escola diz todo aluno tem que usar farda escolar, isso é o quê? Comum a todos ou a maioria. Ele classificou essa característica como generalidade do fato social. Porque observem que se eu uso farda na escola, essa é uma maneira de agir. Uma maneira de agir, porque eu chego na escola todo dia de farda, a maioria dos meus colegas, e assim vai. E também eu penso que o quê? Que a escola me ensina a pensar que eu tenho que ir à escola de farda, porque isso é uma regra comum a todos. Uma segunda característica do fato social de Émile Durkheim foi ele disse que ela é exterioridade, ou seja, existe independente da vontade individual. Por exemplo, se a escola diz que é obrigada a utilizar farda, esse é um fato independente da minha vontade. Eu não posso dizer, a aluna não vai usar farda na escola porque ela não quer. Não, a escola, existe uma regra que tem que se usar o quê? Farda. Então, essa é uma característica chamada de quê? De exterioridade. Existe, independente da vontade individual. Gostando ou não, o estudante deve o quê? Utilizar farda. Aí o Émile Durkheim ainda definiu uma terceira característica para o fato social. O fato social, ele tem a coesitividade, ou seja, caso não usem, o responsável é chamado para resolver. Porque a gente sabe que para viver em sociedade, essa sociedade existe o quê? Leis, comportamentos. Ela exige da gente isso.
E se não a fazemos, estamos desrespeitando as regras. Então, pessoal, um outro exemplo que eu posso dar para vocês aqui dentro desse esquema é o seguinte. Por exemplo, uma roupa que está na moda. A maioria utiliza a roupa que está na moda influenciada pela marca. Então, é generalidade, como a todos ou a maioria. E eu não tenho vontade própria, porque sabemos que dentro dessa generalidade, a marca me influencia, os meus amigos, a maioria vestem aquela roupa da marca e eu quero fazer o quê? Quero usar. E se eu não uso a roupa da marca que está na moda, eu sou o quê? Eu sou taxado como diferente. Então, a sociedade, ela me pressiona de alguma forma. Muitas vezes as minhas vontades particulares, individuais, não são feitas. São maneiras coletivas de agir, como diz o Emile Durkheim. A sociedade estudada de forma o quê? Coletiva. Então, a teoria do Emile Durkheim é essa: fato social, maneiras coletivas de agir, influenciada pela sociedade. Resumindo, pessoal, o Emile Durkheim, ele é responsável por dar condições para a sociologia ser considerada o quê? Uma ciência. Lembre lá que ciência é um conhecimento, é uma forma de saber na qual uma pessoa desenvolve uma teoria, uma explicação para algo, ele comprova através de observações, através de experiências e estudos. Ele faz o quê? Define um método. Foi isso que o Emile Durkheim definiu. Ele disse que dentro dos estudos dele, nenhuma influência pessoal, nenhuma opinião pessoal influenciaria nos seus estudos. Ele disse também que o objeto de estudo seria os fatos sociais. O que são os fatos sociais? Maneiras coletivas de agir. E a teoria dele era o quê? O que é que ele resumia tudo isso? Que a sociedade é quem determina o indivíduo. A gente viu lá que a roupa, a farda, determina o indivíduo dentro daquela escola. Por quê? Porque a maioria tem que fazer do jeito que está sendo dito. É uma regra, é uma imposição. Então, pessoal, a nossa aula de hoje consiste no estudo do Emile Durkheim, esse sociólogo que é muito importante para o estudo da sociologia, por definir um método, um objeto de estudo e definir a sua teoria. Nas próximas aulas estudaremos outros teóricos, mas é importante que vocês tirem o essencial de cada um deles para que dentro da cabecinha de vocês, que o conhecimento de vocês seja melhor usufruído entendendo esse percurso que a gente vem fazendo, de saber o que é sociologia, de saber a diferença entre senso comum e ciência, de saber o que são métodos, o que são teorias e saber a importância de cada estudioso desse dentro do estudo da sociologia, porque afinal, sem esses estudiosos não existe ciência. Para a gente finalizar a aula, eu quero que vocês comentem aqui na descrição desse vídeo o nome completo de vocês e a série, para que eu possa validar a frequência de vocês na aula de hoje, certo? Então, estuda em casa, fica em casa, boa aula, bons estudos e até mais. Gratidão!